Um bom dia a todos. Obrigado pela participação e inscrição de todos vocês. Obrigado também à CCBC por mais essa oportunidade de nós podermos apresentar algumas das nossas estratégias e conceitos para que as empresas possam se internacionalizar no mercado canadense de forma mais tranquila e racional, né? Eu gostaria de começar essa apresentação me apresentando. Eu sou Luiz Ramos, sou diretor executivo da Dacolor no Canadá, que junto com a Ana Fleury, nós desenvolvemos todos os negócios para empresas brasileiras aqui na região. Sobre a Dacolor Canadá, Ana, por gentileza, se você puder trocar o slide, eu agradeço. Isso. Né? A Dacolor Canadá, por si só, ela já é um case de sucesso de internacionalização de empresas, né? A Dacolor já existe no Brasil há mais de 20 anos, assessorando principalmente pequenas e médias empresas nas áreas comerciais. E a partir do momento que ela se engaja dentro desse processo de assessoria nas empresas, ela também identifica necessidades de alguns ajustes nas áreas de marketing, logística, recursos humanos, enfim, em todas as áreas organizacionais que dão suporte para esse projeto de expansão comercial das empresas. E dentro desse engajamento dela nas empresas, ela, mais ou menos em 2015, identificou o desejo e a necessidade de algumas empresas de partir para a internacionalização dos seus negócios. De uma forma, lógico, de expandir os seus resultados financeiros, mas também, principalmente, tendo o mercado internacional como uma válvula de escape mais segura para sucessivas crises financeiras no mercado brasileiro, que reduziam demanda e acabavam comprometendo o resultado operacional das empresas unicamente dedicadas ao mercado interno. E assim, a Dacolor iniciou um processo de internacionalização dessas empresas no mercado chinês, nos Estados Unidos e Europa, e em 2018 nós nos estabelecemos aqui no Canadá como ponto de apoio principal da empresa para atender todo o mercado norte-americano, inclusive Estados Unidos, tendo todas as facilidades que o mercado canadense oferece como ponto de apoio para a penetração no mercado norte-americano. A nossa metodologia de trabalho ela é muito simples. Ela engloba um pouco de conhecimento acadêmico que nós adquirimos por experiência própria e também a nossa experiência profissional e nossa experiência pessoal na montagem de planejamentos de negócios para essas empresas e a forma com que nós vamos operacionalizar as estratégias e as ações previstas nesse plano, de tal forma que a gente conquiste o mercado de uma forma mais coerente e sensata possível, né? Para isso, nós trabalhamos com o diagnóstico dessas empresas, qual é a posição atual e específica dela no mercado, o quanto ela precisa se adaptar e se ajustar às necessidades do mercado local, que nós levantamos através de uma série de pesquisas, não só numéricas como presenciais no ponto de venda, junto com consumidores, etc., definindo a viabilidade do projeto de internacionalização dessa empresa. Nós montamos um business plan e desse business plan nós partimos para a área comercial e implementação da distribuição desse produto no mercado local. Nós tomamos como base toda a gestão do que Philip Kotler chamou de market mix, né? Que são os 4 P's aí de marketing, e por nossa conta, dentro da nossa metodologia, nós introduzimos mais um P, que eu não vou comentar agora, que faz parte
da apresentação da Ana, mas que esses 5 P's, de uma forma geral, de uma forma dinâmica, demonstram justamente a maneira mais fácil, mais racional e mais viável da empresa se estabelecer internacionalmente. Para finalizar essa parte de metodologia, eu gostaria de lançar essa ideia na cabeça de vocês sobre o que é eficiência e o que é eficácia. E, na medida do possível, durante a apresentação que a Ana estiver fazendo, vocês forem sempre analisando nesse aspecto sobre eficiência versus eficácia. E lá no final, nós vamos fechar esse conceito de eficiência e eficácia, trazendo isso para uma realidade, que é esse case aqui central de um problema, que seria uma simples enxaqueca, uma dor de cabeça, né? Para finalizar, eu vou me apresentar também. Como eu disse, eu estou aqui há 2 anos no Canadá, como diretor executivo da Color Canadá, desenvolvendo todo esse projeto de internacionalização da empresa no mercado norte-americano. E eu sou formado em administração de empresas, eu tenho quase 30 anos de experiência no mercado de bens de consumo, na área comercial, na área de vendas, na gestão de equipes de venda, de planejamentos comerciais, de montagem de business plan, de abertura de novos mercados, lançamentos de produtos, estruturação de equipe de vendas e trade marketing. Tenho uma pós-graduação em marketing e comunicação e tenho um MBA também em gestão de vendas. Então, essa metodologia toda que compõe a da Color nada mais é do que uma boa experiência profissional e pessoal agregado com conceitos acadêmicos. A partir daqui, eu queria apresentar a Ana Fleury, ela que vai dar toda a sequência nessa apresentação. Eu gostaria que, na medida do possível, todos vocês fizessem perguntas, porque eu vou, de vez em quando, interferindo na apresentação da Ana e colocando as questões para serem respondidas. Novamente, obrigado a todos pela participação e tenham uma boa apresentação aí. Ana, a bola está contigo. Como se diz no teatro, quebra a perna. Muito obrigada, Luiz, pela introdução. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Da mesma forma que é muito prazeroso, é estressante num bom sentido, que tem muito conteúdo para a gente dividir hoje. Eu queria agradecer mais também a oportunidade que a CCBC nos apresentou. A gente vai ter uma agenda que, como o Luiz falou, vocês podem ir colocando perguntas aí no chat, que a gente vai tentar responder à medida da possibilidade e, no final, a gente vai ter um tempo aí para perguntas e respostas. Então, a nossa agenda hoje vai estar compõe de uma introdução, depois nós vamos falar um pouquinho dos desafios e oportunidades desse mundo de cruzar as fronteiras e a importância do planejamento para esse processo e, dentro desse planejamento, a análise dos 5 P's, que nada mais é do que o Marketing Mix do Philip Kotler e que a da Color criou um 5º P, que no caso do Canadá é muito importante, que é o P de People, de pessoas. Os focos aqui, os exemplos vão ser muito a internacionalização para o Canadá. Então, deixa eu colocar para vocês um pouquinho de quem sou eu. Eu sou também reflexo dessa internacionalização num projeto que eu chamei de Projeto Canadá, Me, Myself and I. Ele começou há 10 anos atrás. Eu tinha uma história no Brasil de marketing e de agência de promoção. Em marketing, eu trabalhei com empresas de consumo, como Poleng, Moët Chandon, trabalhando entre Brasil, França, toda a América do Sul e um pouco nos Estados Unidos. Depois de um tempo, eu fui para a área de agência. Eu sempre trabalhei com o que a gente chama na época do below the line, ou seja, produtos que têm o seu foco de comunicação em promoção, em trade marketing e em eventos. O Canadá foi um planejamento que se tornou um sonho que se tornou realidade e com muito planejamento. Então, aqui eu estou há 8 anos, também passei por empresas canadenses como American Express,
como a Maple Leaf Sports Entertainment, e tive sempre o sonho de ser uma empreendedora no Canadá, e a da Color Canadá trouxe isso. Então, esse é um pouquinho do que eu sou, e eu queria começar, como eu falei, o Projeto Canadá e o projeto da Color Canadá é um sonho. E eu sempre me inspiro muito com o Disney, que é o criador de um império, e ele tem algumas frases que sempre que me inspiram e me fazem todo dia acordar de manhã e tentar uma coisa nova e começar. Ele diz que eu acho que vale muito a pena quando a gente pensa nesse processo de internacionalização, que a gente tem que pensar, depois a gente sonha, então a gente acredita. E por que a gente não tenta? E qualquer sonho só vai ser realidade a partir do momento que você persegue ele e tem coragem para persegui-lo. Mas como é que você persegue ele? Parando de falar nele e começando. E para pequenas e médias empresas, isso é muito importante, porque muitas vezes existe o mito de que é difícil esse processo de planejamento, de que ele é complexo, porque grandes empresas têm times para fazer isso. A gente sempre fala que você pode começar no passo a passo, no pequeno, mas o mais importante, nós vamos falar isso no planejamento, é você ter uma pessoa que lidere esse processo. Eu queria começar, então, para a gente animar, com um vídeo que foi feito em 2012 do governo canadense, que ele pediu para os canadenses colocarem imagens como eles viam o Canadá. E vocês vão ver que esse vídeo está em inglês e em francês. Eu acho que ele é uma boa oportunidade para a gente entender como que os canadenses veem esse país. Yeah. You get these urges to just drive on my own. I have these urges to just ride along. Sometimes I think that I just don't remember names. Alors je te dis tout et j'avoue. Vocês vão, não sei se repararam, aqui esse vídeo está em inglês e em francês, e eles falam exatamente que essa é minha casa, em inglês, e depois em francês eles falam, aqui eu me sinto bem. Então, quando a gente fala de cruzar fronteiras, esse é um primeiro ponto que a gente tem no Canadá, a população, o clima que influencia idioma, os processos de importação, a população. Mas o que é mais importante é entender o quanto que esses fatores vão influenciar no processo de consumo, na cultura, no jeito de ser e nos hábitos e tendências desse habitante do Canadá, vamos dizer assim, ou do canadense em si. Quando a gente fala de Canadá, a gente fala de um país de proporções
gigantesca, é o terceiro maior continente do mundo, e é um país que é banhado pelos oceanos Pacífico, pelo lado oeste, Atlântico do lado leste, e a gente tem no norte o Oceano Ártico. Ninguém muitas vezes se lembra disso, então a gente fala que é um país de costa a costa a costa. O Canadá tem 38 milhões de habitantes hoje, e desses 38 milhões, 20% são imigrantes. Então, em cada 5 canadenses ou pessoas que vivem no Canadá, vamos dizer assim, são imigrantes. Existe um projeto que em 2036, isso vai ser 1 em cada 3. 80% desses canadenses moram basicamente em 4 estados, que são 2 estados do lado leste, que é o Quebec e Ontário, e do lado oeste, British Columbia e Alberta. 85% da população canadense vive até 100 quilômetros da fronteira sul, que é com os Estados Unidos, isso por causa do clima. Então, você tem polos aí bem distintos de população e de habitantes e de potencial consumidores. Eu acho que é importante a gente colocar um ponto aqui, que é a quantidade de brasileiros que nós temos no Canadá hoje. Desses 38 milhões, nós estamos falando que apenas 40 mil são brasileiros. Então, isso impacta exatamente no seu processo de internacionalização. Quem você quer atingir? Você quer atingir os 40 mil ou você quer atingir os 38 milhões? E aí, quando você fala desse canadense que vive aqui, é uma população extremamente informada, extremamente com um nível de escolaridade elevado. Eles hoje, você tem mais de 60% da população que tem um nível superior, que tem algum certificado. Apenas 11% dessa população tem o equivalente ao ensino médio. O restante, ou seja, 89%, tem pelo menos alguma qualificação ou além do ensino médio. Então, como eu disse, é um consumidor extremamente informado, com um nível de escolaridade muito alta. Uma população economicamente ativa hoje, que vai entre os 18 e 64 anos, que é de 63%. Então, esse consumidor é informado e está ativamente trabalhando. Além do consumidor que é o aposentado, que é a partir de 65 anos, que tem também uma renda. Comparando com o Brasil, com as perspectivas, o Brasil hoje, o PIB do Canadá é um pouco menor do que o do Brasil, mas a renda per capita é absurdamente maior. Nós estamos falando de um consumidor hoje aqui que é em torno de $50 mil por ano de renda per capita, enquanto o Brasil tem apenas $9 mil por ano. Então, nós estamos falando de um consumidor informado, com alto poder aquisitivo e com um período de consumo durante a vida dele muito grande. Vale a pena colocar aqui um pequeno dado, que é o número de crianças na escola, são 5 milhões. E isso também vai impactar o processo de consumo por causa das estruturas, das recomendações canadenses de consumo. Luiz, tem alguma pergunta? Tenho sim. A pergunta vem da Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Ela, justamente sobre esses dados sociodemográficos, ela pergunta aqui se pode dizer que com essa população economicamente ativa de 63%, alta, né, consequentemente alta, se a imigração é uma política efetiva do governo canadense para manter um alto nível econômico. Boa essa pergunta. Sensacional. É sim. Para vocês terem uma ideia, é o que eu falei. O Canadá, em média, recebe, em média, 300 mil imigrantes por ano. Isso faz parte do processo de crescimento da população. Então, ele cresce com base nesse imigrante. O imigrante, normalmente, que vem para cá é extremamente qualificado, ele tem nível superior no país dele, ele tem
ou até mais do que nível superior. A pergunta que pode vir é, enquanto é um país que recebe bastante solicitações de refúgio político, humanitário, etc., se esse novo imigrante, esse novo canadense que vem nesse status, o governo dá uma série de incentivos para ele estudar e ser formado. Então, ter uma formação própria. Então, ele também entra nesse perfil. Podemos continuar? Vamos embora. Então, tá. Dentro desse parâmetro aí que a gente colocou, e eu já tinha falado lá atrás no vídeo, o Canadá hoje tem as duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês, fora mais 92 línguas que se fala no país, exatamente por conta desse imigrante, exatamente por conta desse que a gente chama de novo canadense. Vamos falar rapidamente do clima e como isso impacta. Nós temos o inverno de 8 meses e com temperaturas extremas entre o inverno e o verão. Isso impacta o quê? Na sazonalidade. Você tem algumas profissões que durante o inverno não trabalham. Um exemplo, a construção civil para a parte de estrutura e toda a parte exterior. Então, se você trabalha com construção de telhado ou reparos de telhados, durante os meses de dezembro a março, esse tipo de trabalhador, ele não exerce. Você tem um perfil distante. O que acontece? Ou ele sai de férias e vai para lugares mais quentes, ou ele fica aqui e consegue ele tem uma segunda profissão que ele exerce durante esse período. Então, quando a gente fala do estilo de vida do canadense, ele passa com certeza pelas estações do ano, né? E ele o canadense é extremamente ligado ao esporte, ao campo, à natureza, aos amigos, à família. O esporte é muito, muito, muito forte aqui. Todo mundo, pelo menos, corre, anda. E nós temos os esportes nacionais, que é o hóquei, que para quem não conhece o hóquei, eu imagino que todos conheçam, é aquele esporte que é com patins no gelo e olhando uma similaridade com o nosso futebol, mas é bem típico. No verão você tem o beisebol e você tem o golfe, que vem de uma tradição canadense. Hoje já temos o basquetebol como tradição e o nosso soccer, o nosso futebol, ele vem também. Nós estamos falando aí de um país que tem 10 estados e 4 territórios. Cada estado tem a sua particularidade. Quando você fala do francês, você está falando basicamente de Quebec. Ontário também tem no norte cidades que falam só francês. E New Brunswick também tem cidades de francês e uma penetração de francês. Então, tudo que o país exige que para você exportar as informações do produto tem que estar nas 2 línguas oficiais do país. Tem alguma pergunta, Luiz? Tem sim. E bacana, porque todos esses dados sociodemográficos estão despertando bastante interesse. Isso faz a gente crer que realmente sejam informações importantes dentro daquele conceito de eficiência e eficácia que a gente pediu para que todos analisassem essa apresentação, né? E dessa vez a pergunta vem da Ana Cláudia. Aliás, a primeira veio da Ana Paula, a segunda veio da Ana Cláudia para Ana Fleury. Então, as Anas estão em supremacia aqui, né? Ela pergunta assim, qual é o percentual da população que fala francês e inglês? No slide anterior, né, que ela está perguntando. Eu já pulei de slide para a gente, porque ele acaba entrando nesse hábito de consumo e tendência. Hoje, a gente tem estatísticas que não são totalmente atualizadas, mas eu acho que realmente reflete a realidade. Nós estamos falando que dessa população de 38 milhões, 10 milhões de pessoas são são consideradas bilíngues. Ou porque tem o francês como a língua mãe, né, que fala como primeira língua, ou porque é capaz de se comunicar em francês e o inglês.
Por exemplo, no meu caso, eu sou considerado, eu estou dentro dessa estatística porque eu falo as 2 línguas fluentemente. E isso realmente impacta em como você reage com o país, com a forma de adaptação. Eu acho que espero que tenha respondido a pergunta. Vamos falar, então, de um pouquinho do hábito de consumo e a tendência desse consumidor canadense, tá? Como eu falei lá atrás, 5 milhões de crianças estão na escola, o café da manhã é a alimentação principal e o lanche também tem uma forte presença. Porém, o Canadá, cada 2 anos, lança um guia para orientar a alimentação do consumidor canadense. E o último guia foi um marco, porque ele pede para que se reduza o consumo de proteínas animais. Então, a tendência de consumo para proteínas vegetais, para alimentos integrais e um consumo saudável. Tá? E quando você fala desses 5 milhões de crianças na escola, isso impacta porque, por exemplo, você não pode mandar nenhum tipo de produto com amendoim para a escola porque o coleguinha pode ter. Então, o consumo aqui é muito... o consumidor é extremamente informado, socialmente engajado e preocupado com o outro. Então, isso vem da estrutura do país, mas também se reflete no comportamento de cada um. O consumidor canadense hoje, ele se acha ético, ele se preocupa com a sustentabilidade e 75% deles está pronto a pagar mais para produtos que têm apelo social, responsável, saudável. Um dado que eu acho importante é o consumidor canadense, 90% deles dizem que deixariam de comprar de empresas que têm práticas de negócios abusivas. E a gente vê isso acontecer aqui com todos os movimentos sociais, vê acontecer empresas que são impactadas negativamente por práticas de negócio abusiva. Quando a gente fala dessa saudabilidade, o orgânico acabou entrando com muita força. Hoje o Canadá é o 5º maior mercado em valor do mundo e ele cresce 6% ao ano. Então, a gente tem um consumidor aí ávido por produtos orgânicos, ávido pelo vegetariano, ávido pelo saudável, pelo politicamente correto, pelo social, com responsabilidade social, responsabilidade ambiental. E isso é uma tendência de futuro, principalmente se pensarmos que hoje o consumidor que rege é o consumidor milênio, que está maduro, com famílias e que vai passar isso para as novas gerações. Ele é tão preocupado que ele diz que ele está apto a pagar 33% pagariam mais por um produto saudável. Tá? É um consumidor consciente, conectado, onde a informação vem no dia a dia dele através do celular, através do computador, através das mídias sociais. Ele consome em função do que ele vê e não do que é necessário. E muito preocupado com o impacto positivo do produto que ele consome, impacto positivo para o mundo que ele vive. E isso eu acho que a gente vê hoje sendo uma tendência muito forte, principalmente na pandemia que a gente está vivendo, onde cada vez mais as pessoas estão preocupadas com essa saudabilidade e essa responsabilidade social. Tem alguma pergunta, Luiz? Temos sim. Dessa vez foi a Mara que mandou. Ela está perguntando aqui se você diria que o público mainstream canadense é mais aberto a novas experiências que o americano. E se o consumidor canadense é igual ao americano. Bacana, Mara, você ter colocado esse conceito do mainstream. Esse conceito do mainstream, ou new mainstream canadense, a gente vai estar abordando um pouquinho para frente, mas só para explicar para vocês, o canadense que nasceu aqui, ele é considerado o consumidor mainstream. O novo canadense mainstream é o imigrante, somos brasileiros, os tailandeses, os vietnamitas, que chegam aqui, são esses 20%. Porém, a partir de um determinado tempo, a gente acaba adquirindo os hábitos canadenses, mas a gente mantém os nossos hábitos históricos. Isso passa de gerações também.
E nesse caso, o Canadá ele é muito diverso e ele abraça todas as culturas. Então, você tem, e facilmente, ele difere dos Estados Unidos, porque você pode, sim, se integrar à cultura canadense, mas manter a sua história. Os Estados Unidos já tem um estilo diferente, então, você realmente, é mais difícil você encontrar as lojas que vendem o seu produto. Aqui você vai numa loja e você encontra os produtos que você tem do seu país. Eu dou o exemplo do feta, que eu adorava feta no Brasil, mas eu tinha problemas para achar só em determinadas lojas, e quando eu cheguei aqui eu fiquei impressionada de ver que numa loja comum, na frente de casa, o feta passou a fazer parte, feta cheese, que é um queijo grego, ele passou a fazer parte do hábito canadense. Acho que eu respondi a pergunta, Luiz. Perfeito. Eu particularmente sabia que você vai falar mais na frente sobre o mainstream, mas eu achei que era oportuno responder agora, já que a gente estava encerrando essa fase aí de informações demográficas. Demográficas e econômicas. Ok. Obrigada pelas perguntas, elas têm sido bastante enriquecedoras e até para, às vezes, me lembrar de pontos que acabam no decorrer da apresentação, eles saem um pouquinho. Então, a gente falou, deu uma ideia do que é esse consumidor canadense, o novo canadense, e a gente... por que o planejamento é muito importante em todas as fases? Porque você tem que entender e comparar o seu produto, o seu serviço que você está pensando em trazer para o Canadá e como a melhor forma de penetrar. E por isso a preocupação da Color Canadá em assessorar essas empresas e ser os olhos e os ouvidos da empresa aqui. Porque hoje a diversidade do Canadá faz com que nós tenhamos que cada vez mais criamos passos definidos, não absurdos, mas passos definidos e, pouco a pouco, atingir os nossos objetivos. Quando eu falo do planejamento, e parece assim uma coisa complexa, para pequena e média empresa, eu sempre recomendo que tenha um líder, uma pessoa que vai abraçar esse projeto e vai criar passos e definir, junto com a Dacola, junto com a pessoa que está trabalhando, definir objetivos a serem atingidos e a partir daí seguir. Isso é muito importante. E quando a gente fala no planejamento, a gente não pode deixar de passar pelos P's, que é o Marketing Mix. E aqui a gente incluiu o quinto P, que é o de pessoas, que a gente acredita que é um dos mais importantes hoje. Quando a gente fala de produto, eu dei uma ideia do mainstream e o que é o novo canadense mainstream. Esse é um conceito que os marqueteiros aqui têm falado muito, porque, como eu disse, o mainstream é o canadense que nasceu aqui e o Canadá, dentro desse, você tem 80% dos canadenses, ou 90%, ele está no máximo na segunda, terceira geração. Então, mesmo que ele tenha nascido aqui, ele tem alguma influência que vem da família. O novo canadense mainstream é esse imigrante que chegou aqui, já está há algum tempo aqui, ele cria família aqui, cria uma estrutura, mas ele traz com ele os hábitos do seu país, o seu hábito e cultura. Isso acaba convivendo e se mesclando, tá? Então, são necessárias adaptações de produtos, sim, tá? E essa mudança de perfil do Canadá, ela é uma oportunidade única. Eu vou dar aqui 2 exemplos, na verdade 3, porque a gente tem um vídeo depois. 2 exemplos que a gente tem para trazer. Um é uma empresa canadense, que é o Tim Hortons. O Tim Hortons é o equivalente ao nosso café do ponto. E o canadense tradicional compra o seu café com donuts. Esses donuts eram o Boston Cream, o donuts puro, etc., que é o que faz parte do hábito alimentar do canadense tradicional. O que aconteceu? A empresa acabou se vendo com a necessidade de ampliar o seu mercado e introduziu o produto que é o donut com doce de leite. A partir daí, ela passou a se
penetrar um novo mercado, que é o mercado dos latinos, que tem o doce de leite como consumo. Na verdade, fazendo um paralelo com os churros. Mas, mais importante, o nosso doce de leite, nós latinos, temos o hábito de comer produtos muito doces para o padrão canadense. Então, eles também tiveram que fazer alguma adaptação no nível de açúcar. E a gente tem um exemplo de um dos nossos clientes que, quando resolveu vir para o Canadá, ele tinha um sorvete de fruta amazônica, delicioso, e que nós fizemos todos os testes, mas verificamos que, para os padrões canadenses, ele precisava reduzir o teor de açúcar, para poder a gente usar todo o apelo da fruta amazônica, mas dentro do padrão que o consumidor canadense quer. E ele foi muito bacana, que é sempre difícil falar para o cliente que ele precisa mudar alguma coisa no produto dele, mas a receptividade foi muito grande e ele voltou para casa, fez uma adaptação do açúcar, do nível de açúcar no produto, veio para cá, nós fizemos aqui ensaios e foi um sucesso e o produto foi extremamente aceito. Tem mais alguma pergunta nessa linha de produto, Luiz? Nossa, tem um monte aqui. A gente tem que só tomar cuidado com o tempo. Então, vamos lá. Então, deixa eu ir rápido. Primeiro, agradecer aqui o Roque. Ele está colocando uma posição, mel produzido pela agricultura familiar teria mercado no Canadá, e ele explica que ele tem mais ou menos 120 famílias no Rio Grande do Sul que gostariam de estar exportando o produto para o mercado canadense. Se você me permitiu, Ana, eu vou responder isso. O mel brasileiro é considerado um dos melhores mels do mundo, né, pela variedade de diferentes blends, né, de diferentes flores de polinização, e pela qualidade da extração em função de clima e espécie de abelhas que o produzem. Ele tem, sim, tem muito espaço e tem valor aqui. E ao contrário do mel que normalmente a gente encontra no mercado, aqui no Canadá, que é geralmente oriundo da Ásia e do sul da Ásia, o mel dessas regiões, eles são, pela alfândega canadense, pelo Health and Food Agency, são obrigados a ter uma prévia inspeção para se detectar eventual contaminação ou adulteração do produto. Então, ele só entra no mercado canadense oriundo dessas regiões se ele passar previamente em todo o lote importado por uma análise físico-química muito precisa e pontual. O mel do Brasil ele é tão bem reconhecido mundialmente e também pelo Canadá, que, por exemplo, essa exigência não é feita para o produto brasileiro, tá? Então, sim, nós temos grandes possibilidades. O que eu sugeriria, não sei se isso já existe ou não, que essas 120 famílias se unissem de uma forma cooperada, que é a melhor forma para isso, e juntas montassem um projeto para exportação. Eu espero ter respondido para você, Roque. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, e obrigado, Roque, extremamente pontual, é do TED, que tem muito a ver também com o produto, se a pandemia alterou de alguma forma o modo de consumo de alimentos do canadense. E se empresas, por exemplo, como Uber Eats e de delivery tiveram considerável aumento no incremento da sua participação na logística do B2C. Se você me permitir, Ana, eu também vou responder. Eu acho que essa pergunta faz parte aí da nossa da parte de distribuição, então se a gente puder estar tocando... Deixar para frente, tá ok. Mais para frente, tá? Ed, eu vou deixar um pouco mais para frente, tá? E tem uma observação aqui da Liam Gallagher, extremamente importante, deixa eu baixar aqui minha tela, que para qualquer projeto, eu acho importante essa observação dela, qualquer projeto inicial de internacionalização, a empresa deve determinar um Chief Globalization Officer. Eu acho que sim, deve, sempre, como nós falamos no início, sempre
a empresa deve ter uma pessoa responsável pela gestão de um projeto como um todo. Ainda mais que foi uma das observações que a Dacolo teve no início das suas operações aí no Brasil, que para um projeto comercial ser efetivo, precisa uma pessoa, de preferência interna da empresa, coordenando as diversas áreas, porque você vai envolver a área de logística, a área de produção, a área de desenvolvimento de produtos, a área de comunicação, de marketing, legal, quer dizer, esse Chief Globalization Officer, ou gestor do projeto, seja lá como for chamado, é uma atividade extremamente importante, né? Vamos continuar, Lu, porque eu estou preocupada com o tempo. E aí tem eu vou acumulando aqui, porque a turma está bem participativa. Obrigado. Que legal. A todos. Não, eu acho nós vamos acabar respondendo isso. Então, toca, tá bom, por favor. Vamos lá. E realmente foi uma das coisas que a gente falou no planejamento, né? Que é importante você ter uma pessoa que lidere esse processo, que pegue com carinho e amor e dedicação e faça a coisa acontecer, senão realmente vai ficar perdido. Vamos falar de um outro ponto que eu acho que é importante, que é a parte de preço. Preço aqui por si só daria um bate-papo único, mas eu acho importante a gente colocar o quão importante é a análise do preço nesse processo de internacionalização. Dentro do consumidor que a gente falou aí atrás, 75% desse consumidor canadense, ele está pronto, ele dá valor aos produtos, desde que ele tenha um lado personalizado, que ele agregue algum valor. E ele está pronto a consumir. Mas é importante, então, se definir o valor do seu produto para esse mercado canadense. A gente não pode esquecer que quando a gente fala, mas meu produto é importado, aqui todos os produtos são importados, então não tem esse nível de comparação, porque nós dependemos da importação. Temos que falar de uma estratégia de preço uniforme e que, se você trabalha com diferentes canais de distribuição, você não pode ter variações muito grandes, e para isso é que a Dacolo Canadá está aqui, para seus olhos e os ouvidos, e acompanhar isso de forma a alinhar o seu preço para que você tenha sempre uma percepção pelo distribuidor, pelo seu consumidor, de uma empresa que segue uma linha estratégica definida. E sempre acompanhar o resultado, tá? Nós temos a facilidade aqui de poder testar. Então, como é um consumidor ávido, testar produto, testar preço, testar promoção. Então, a gente usa disso, a Dacolo Canadá usa muito disso. Vamos falar um pouquinho do distribuição e do placement. E aí eu vou responder um pouco a pergunta sobre Uber e sobre o impacto de consumidor dentro desse mercado, né? Então, quando você fala aí do posicionamento do seu produto, dentro daquela linha de mainstream, new mainstream, você tem também no new mainstream, que seria o novo canadense, o imigrante, aquele que é focado no mercado étnico. Quando você fala do mercado étnico, são lojas específicas. Aqui nós temos a loja só de produtos italianos, lojas de produtos portugueses, lojas de produtos da Ásia do Sul, tailandeses. Então, esse é um foco, é uma parte, e é o que a gente fala, seria os 40 mil para cada, que vai atingir os 40 mil brasileiros que estão aqui. Porém, você tem aí uma linha de distribuição e dentro desse consumidor focado em saudabilidade, lojas de produtos só orgânicos, lojas, produtos vegetarianos. A presença do online crescendo com a pandemia cresceu sim. Você tem aqui alguns dados de que pelo menos 38% da pesquisa que foi feita fez a sua primeira compra online durante esse período, tá? E 47% fez a sua primeira compra online nos últimos 6 meses, ou seja, engloba esse período. Depois você tem um outro tipo de compra, que é o compra online, mas eu vou buscar, e esse também é um conceito novo. Os Uber Eats, sim, eles estão sendo e foram muito usados, principalmente o Canadá já está abrindo, né? Nós já estamos, principalmente aqui em Toronto, entrando num nível de abertura maior, mas durante os primeiros momentos,
você tem aí um Instacart entrando muito forte. Então, é importante ver, tem um ponto que eu acho que é importante falar nessa distribuição, que é uma mudança de comportamento, pelas pesquisas e pelo que a gente tem ouvido. Você precisa definir uma estratégia de distribuição que seja, que encare os diversos canais, e aí pensar assim, no étnico, no orgânico, no vegetariano, mas ter um posicionamento definido, e principalmente focar no mercado local. Com essa consciência do consumidor, cada vez mais eles estão falando quase que 100% que sim, eu vou consumir aonde eu moro, eu vou ajudar o pequeno e médio empreendedor que está aqui na minha região. Então, a gente tem visto isso muito e nada mais é do que reflexo do que é esse consumidor canadense se refletindo na pandemia. Eu não sei se a gente pode estar abrindo para perguntas, Lu, por causa de tempo, mas se você tiver alguma coisa que você queira colocar. Não, eu vou responder uma pergunta aqui. Em especial do TED, do TED Moraes, né, que ele já tinha colocado anteriormente, que ela se relaciona a produto e se relaciona também à logística, né, que envolve aí pontos de venda. O TED pergunta se a pandemia alterou muito o modo de consumo de alimentos do canadense, em primeiro lugar. E, segundo lugar, se empresas como Uber Eats e outras de delivery tiveram um incremento considerável nos seus negócios. Se você me permitir, Ana, eu vou responder. Sim. A tendência de saudabilidade, ela já vinha não só no Canadá, como no mundo todo, né? Como a Ana pode demonstrar, 5% em valor do mercado mundial de orgânicos, ela está aqui no Canadá. Isso envolve tanto saudabilidade como sustentabilidade do processo de consumo de alimentos. Com o Covid, isso aconteceu com todos nós, não só com o canadense. Perdão, parece que a Ana caiu. Clayton, não sei se você pode ajudar. Desculpa, pessoal. Problemas técnicos. Bom, eu posso ir aí fazer com você. Você tem a apresentação? Perdão, gente. O problema técnico é no computador da Ana. Ela vai passar a fazer a apresentação aqui do meu computador. Então, Cleiton, eu consigo compartilhar a tela da apresentação? Consegue sim, pode compartilhar. Tá, eu vou abrir aqui. Enquanto isso, ela tenta reiniciar o computador dela, mas a gente continua por aqui. Peço desculpas para vocês, mas programas ao vivo, isso podem acontecer, né? Se acontece com a Rede Globo, em horário nobre, por que não aconteceria conosco, né? Você pode já compartilhando aí? Ok, eu estou compartilhando. Ana, se você quiser, pode vir no meu computador aqui, dando sequência. Pode tirar o vídeo, não precisa aparecer. Nós paramos aqui, place. Então, desculpa novamente, eu só vou complementar a resposta, se não me engano, era para o TED, né? Então, o consumo de saudáveis nesse mercado aumentou bastante, e
lógico, o fluxo, por conta do distanciamento social no varejo tradicional, também caiu. E, por conta disso, os sistemas de delivery, tanto de varejo convencional como de alimentos prontos por parte de restaurantes, que também estavam fechados, também cresceu bastante, né? E novos sistemas de entrega também surgiram, novas plataformas, novos concorrentes aí para o Uber Eats e etc., né? Agora, se vocês me permitem, eu vou chamar aqui a Ana para ela dar sequência à apresentação. Desculpa, gente. Detalhes da vida internética, né? Vamos continuar e vamos falar um pouquinho de promoção, que eu acho que é parte integrante dessa internacionalização. E quando a gente fala em promoção, muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio. Eu sou uma pequena e média empresa, eu não tenho muito fôlego para investir em promoção. A gente tem alguns casos aqui que eu vou, por conta desse tempo, eu vou dar uma pulada, mas eu acho muito importante. 2 de nossos clientes que a gente usa uma forma muito inteligente de comunicar. Por exemplo, se você tem a premiação de produto, a gente tem que usar essas referências do seu produto para comunicar, porque ele já vem com um aval. No caso, por exemplo, do Silver Seegers, que acabou de ganhar um prêmio de segundo melhor gin do mundo, não só nosso cliente está extremamente feliz com o que aconteceu, mas nós podemos usar esse selo para promover o produto sem precisar falar muito. É uma forma clara e que o consumidor canadense está pronto a receber isso. Quando você vai às lojas aqui de alcoólicos, elas já têm selos na área de vinho que acabam vendendo, porque você já tem um endosso. Outro exemplo que eu vou dar é a linha, por exemplo, da Sabor das Índias Amazônica, que eles têm um selo de responsabilidade social. Isso fala a língua do consumidor e é o que ele quer ver. Então, a gente está adaptando a mensagem e vamos usar esse selo para, assim, atingir a mensagem. Eu vou aqui passar um outro exemplo, que aí você vê, são empresas canadenses adaptando a linguagem para esse novo consumidor. Aqui é um filme da Molson Canadian, que é a maior cervejaria do Canadá, que tinha uma penetração muito grande no consumidor tradicional, no mainstream, com esporte. O que acontece é que eles fizeram uma adaptação para integrar o novo canadense esse novo consumidor à sua política. Então, eles criaram um filme que mostra um pouquinho disso. Eu vou parar aqui só para ter certeza de que o vídeo vai entrar, para que a gente possa dividir aí, não ia entrar o som do vídeo. Agora a gente vai entrar com esses probleminhas técnicos. Gente, mil desculpas, mas acontece. Vamos lá. Então, vamos ver esse filme e a gente discute daqui a pouco. Just talk right into it. I am Canadian. Good afternoon. It's not opening. Come on. I am Canadian. Oh, we need to say it in different languages. After 6, I'm lost. No way. You guys know any other languages? Je suis canadien. 我是加拿大人。Io sono canadese. I think we got this. Soy canadiense. I'm Japanese. Canei Canada winning. Я канадец. 私はカナディアンです。
some Canadian. Canadian. 저 soy Canadian. 저는 캐나디안 사람입니다. Eu aproveitei esse minutinho para tentar reconectar, mas ainda não consegui. Vamos lá. Eu acho... desculpa. Quando você vê esse comercial, você vê a preocupação hoje das empresas também canadenses adaptarem o modo de falar a esse novo perfil, essa diversidade canadense que hoje, como eu falei, são 5, 1 em 5 e vão ser 1 em 3. Um último P que a gente fala aí seria o P de people, que é o que a gente considera o mais importante, que é a presença física local que hoje a Dacolor tem. Por quê? O canadense hoje é muito pautado, ele tem um estilo próprio de negociação e respeito e confiança é um ponto extremamente importante. Então, o fato de você ter uma presença física, você garante que você vai estar na frente do seu distribuidor, do seu consumidor, do seu trade, assim que ele precisar. Isso traz uma segurança para ele muito grande. Além do que, você está sempre treinando, acompanhando, e esse é o diferencial da Dacolor, porque a gente acaba sendo os olhos e ouvidos do fabricante aqui. E isso é bom não só para o lado do cliente aqui, canadense, que vai comprar o seu produto, como para o cliente Brasil. Por quê? Você tem a certeza de que o posicionamento definido para a sua internacionalização vai estar sendo seguido. Nós temos um cliente que comentou que num dos processos deles de internacionalização para um país, ele encontrou um distribuidor e colocou o produto no mercado, e quando foi visitar, o posicionamento do produto estava completamente diferente do que ele imaginava. Por quê? O porquê a gente talvez não tenha acompanhamento. Então, o fato de ter um acompanhamento local e ter gente aqui é o que faz essa diferença. Eu vou falar agora de 2 casos de sucesso que eu acho que é muito bacana, e depois a gente vai para a pergunta e resposta. Um é de uma brasileira, que é a Mari Brigadeiro. A Mari está aqui há 5 anos e ela reinventou, e hoje ela tem uma loja. Ela ganhou um prêmio do Dragon's Den, que é o equivalente ao Shark Tank, que é o programa de televisão, para investir na loja e na distribuição do brigadeiro dela. Qual foi a grande sacada da Mari? Primeiro, ela desmistificou o brigadeiro. Em vez de explicar o brigadeiro, que a gente demora 10 minutos, até porque o leite condensado não é muito consumido aqui, ela chamou de trufa de chocolate brasileira. Rapidamente, esse consumidor se identificou com o produto. Então, é uma forma fácil de você penetrar o mercado do mainstream. E aí ela adaptou sabor, ela adaptou nível de açúcar e criou linha de produto que falha a língua desse mainstream. Ela atinge os 40 mil brasileiros ao ouvir o Maris Brigadeiro. Quando você chama de brigadeiro, eu me identifico como brasileira. Mas quando ela coloca sabores que o canadense está acostumado, introduz o cookie com sabor brigadeiro e introduz o que eles chamam o nosso brigadeiro de pote, ela introduziu como equivalente à Nutella. Ela oferece com a colher, mas a gente come com a colherinha, mas aqui eles usam a Nutella muito para espalhar no pão. E por que não? Quem disse que não pode se espalhar brigadeiro no pão? Então, eu acho que é muito importante, e é a forma de você entrar dentro desse new mainstream. Quer dizer, você vai começar a penetrar, sair do mundo de 40 mil brasileiros e entrar na possibilidade dos 38 milhões. Tem um dado que eu acho interessante, que a investidora dela pediu para que ela não enrolasse mais, entrasse numa escala de produção. E ela falou, não, eu vou continuar enrolando na mão, porque isso é parte da história do produto em si. Então, eu acho que ela manteve a tradição, e, ao mesmo tempo, ela está introduzindo aí e abrindo para o mercado de 38 milhões.
eu acho que é um caso de sucesso e eu gosto sempre de falar, eu não conheço a Mari pessoalmente, mas conheço os produtos dela, são deliciosos. E aqui eu vou mostrar um outro caso, que aí é a empresa canadense, que acaba também se adaptando ao mainstream. O que acontece? Nós somos campeões da NBA pela primeira vez ano passado com o time de Raptors, que o Raptors é um time novo, tem 20 anos só, da empresa da Maple Leaf Sports Entertainment, da qual eu fiz parte, que é muito bacana, e que tem o hockey como principal esporte. Hoje eles já estão na linha do nosso futebol, mas o hockey era a base deles. E eles perceberam que para introduzir o basquetebol e ganhar um novo consumidor, eles precisavam adaptar o produto deles e falar a língua desse novo consumidor. O que eles fizeram? Eles trouxeram um super torcedor, que eles chamam de super fã, que é o Navi, e esse Navi, ele representa o Raptors, e ele representa o que é o Canadá e o que é a importância de você falar a língua desse canadense, desse novo canadense e a adaptação. Eu acho que aqui a gente conclui os 5 P's e eu queria colocar algumas lições desse processo que eu acho que é importante que a gente dá de dica para todo mundo, e aí a gente abre para perguntas e respostas. Primeiro, é desenvolver os parceiros locais, tá? É muito importante. Eu acho que o mundo que a gente está vivendo, ele é diferente, vai ser diferente, mas onde as relações pessoais são cada vez mais importantes e ter gente próxima no dia a dia, ter próxima que um distribuidor, um cliente ligue e você tem acesso, isso faz muita diferença. Você investir no longo prazo. A exportação não pode ser uma coisa pontual. Como foi falado, é ter uma pessoa que abraça esse projeto e tome a frente e que isso seja por um longo prazo, porque vão ter pequenos passos a se atingir para conseguirmos chegar aonde a gente quer. Testar e aprender, essa é uma lição de humildade que a gente vê hoje, não só nós, pequenos e médios empreendedores, tendo a possibilidade de prestar, aprender e aprender com os erros, como a gente vê as grandes empresas já estabelecidas aqui, fazendo testando, aprendendo e se adaptando a esse novo consumidor. É um mundo novo, agora com o Covid a gente vai ter mais coisas novas para aprender, mas essa é a grande graça do nosso trabalho. Pesquisar além das fontes tradicionais, então não é só números, a gente tem que estar na rua, a gente tem que ver o comportamento das pessoas nos bares, nos restaurantes, porque no seu trabalho, hoje as empresas aqui, elas têm uma diversidade muito grande. E você anda no ônibus aqui, você ouve 7, 8 línguas naquele pedacinho do que você está do ônibus. Você não pode só se satisfazer com a tradução de produto, que é o que é exigido por lei. Nós temos sim que pensar em como falar com esse consumidor, traduzir a folheto e pensar em como atingi-lo. A gente não pode esquecer dessa experiência do Customer Experience, é como que o seu serviço e o seu produto vai ser percebido em todas as linhas, ou seja, manutenção como a distribuição, o seu distribuidor, o seu cliente, todo mundo tem que ter um fator uau, que é o fator Disney, né? E definir parâmetros corretos e controle, e estar sempre apto. A internacionalização, ela passa por um aprendizado e uma humildade. A gente tem que estar pronto para ouvir que, de repente, o que a gente imaginava não é o que vai dar certo. E construir as parcerias e relações duradouras. Sempre pensar que as pessoas que estão conosco, elas têm que ficar. Porque é isso que vai desenvolver o trust, desculpa, veio o respeito e a confiança, que é um parâmetro do canadense. E aqui eles falam que a gente tem que primeiro, you have to give to get, a gente tem que primeiro dar para receber. Então, nós temos que vir com esse conceito. Eu acho que é o que a gente conseguiu aqui colocar, tem muita coisa para se desenvolver. Eu queria agradecer de novo a oportunidade, agradecer a CCBC, mas eu queria terminar com
uma colocação do meu guru Disney, que construiu o império, mas ele fala que a gente não pode esquecer que tudo começou com um rato. Por quê? Porque os nossos pequenos passos é que vão construir a nossa história. Mas a gente sempre vai ter que voltar e olhar o passo a passo, sempre olhar pequeno para ampliar para o grande. Então, muito obrigada CCBC. Desculpem aí pelo problema técnico. Eu acho que a gente tem um tempo para perguntas e respostas, certo? Certíssimo. E eu gostaria também de terminar com aquela primeira enquete que eu coloquei desde o início, que era para que, na medida do possível, todos pudessem analisar toda essa apresentação sobre uma ótica de eficiência e eficácia. Ana, se você puder entrar em mute, eu agradeço. Está dando eco. Ok. Dentro de toda essa estratégia de construção de business plan, uma das coisas que a gente tem que considerar é exatamente a eficiência e eficácia e quais são as diferenças entre um e outro, né? O melhor exemplo que eu tive até hoje, veio de um professor meu de mestrado, foi tendo um problema central como uma dor de cabeça, como uma enxaqueca, né? E ele ponderou quatro produtos em especial para a solução definitiva desse problema, né? O primeiro foi a banana, né? Que a gente sabe que ele é totalmente ineficiente para a solução desse problema. O segundo é a cafeína, através de chá ou da própria o café pronto. A gente sabe que a cafeína é um componente importante para a solução da dor de cabeça, mas você deve tomar altas doses de café ou altas doses de chá para você reduzir e eliminar o seu problema efetivamente. E, por um outro lado, nós temos um remédio A que resolve esse problema em 15 minutos e um remédio B que resolve esse problema em 30 minutos. Se o seu problema central ele é a dor de cabeça, qual é o mais eficaz? Sem sombra de dúvida, é aquele que vai reduzir o seu problema otimizando o máximo possível os recursos que você tem, que é a questão tempo, nesse caso. Então, o remédio A, definitivamente, ele é mais eficaz do que o remédio B e do que as xícaras de café, né? É interessante a gente ter esse conceito, porque todo planejamento de negócio e atuação que a gente faz no mercado, essa é a proposta da Collor no Brasil e da Collor Canadá, na internacionalização de produtos, é tornar o mais eficaz possível essa estratégia de internacionalização. Segundo algumas teorias aí mais recentes de gestão de empresas, mais especificamente do Michael Porter, você ser eficiente dentro do seu mercado é uma questão de sobrevivência. Você só está dentro desse mercado se efetivamente você for eficiente. Ou seja, se a banana quiser estar no mercado de solução de enxaqueca, ela já nasceu morta, porque ela não resolve esse problema. Mas a partir do momento que você tem uma eficiência, você precisa buscar de alguma eficácia operacional que seja para dar valor no seu produto. E aí sim você ter maximizado os seus resultados. E essa é a nossa proposta, agregando o que a empresa tem de capacidade, ajustando eventualmente algum processo dentro daquele conceito de produto, preço, ponto de venda e comunicabilidade, ajustando isso dentro das circunstâncias totais do mercado para que você tenha o maior retorno possível em cima do seu investimento. Isso quer dizer que você vai gastar mais por conta disso? Não, você vai gastar melhor, que é esse o propósito da eficiência. O propósito da eficácia, de como ser eficiente da melhor forma, né? Eu espero ter encerrado dessa forma a nossa apresentação em si. Eu vou partir
Agora, rapidamente, para algumas respostas. Primeiro, deixa eu ver aqui. Quando toda essa emblemática de técnica surgiu, eu estava respondendo a pergunta do Ted Moraes. Ted, eu espero ter respondido a tua pergunta mesmo com todas as interrupções, né? Liam, antecipadamente eu peço desculpas se eventualmente eu não identifiquei que o seu Liam era masculino e não feminino. Ele diz aqui que ele na verdade, ele é irlandês. Nice to meet you, Liam. I hope you soon will get a pint of Guinness together, ok? Ele faz aqui a sua apresentação. Obrigado, Liam. Obrigado pela sua presença. Com relação à cooperativa que eu sugeri aqui para os produtores de mel, eu vou deixar não só... Deixa eu ver como é que é o nome de quem... Do Roque, né? Não só para o Roque, mas eventualmente para qualquer outro que tenha alguma dúvida. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail, os meus contatos. Eu fico à disposição para esclarecer dúvidas específicas, né? Existem sim, o Roque, algumas especificações, vamos dizer assim, fisiorganolépticas essenciais que o governo canadense exige para a importação do mel, que são justamente essas análises físico-químicas que os produtos asiáticos, oriundos da apicultura asiática, são obrigados para entrar no mercado canadense. Agora, esses parâmetros mínimos, pela informação que nós temos, a qualidade do produtor brasileiro, eles superam com grande margem de folga, né? Luiz, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante comentar. É da Bruna, e ela vem da Collor, acredita que os produtos manufaturados têm oportunidades no Canadá? Exemplo, construção civil e de tecnologia? Eu posso responder? Pode, por favor. Gente, todo produto... o Canadá cura para essa diversidade. Eu acredito que todo produto tem que ser feito um estudo e analisado a viabilidade. Qualquer resposta que a gente dê sim, o Canadá e o consumidor canadense ele está aberto para novos produtos, novos serviços e novas oportunidades. Existem aí, principalmente a parte de tecnologia, que existe todo um trabalho feito nisso. Mas, mais do que isso, é importante se analisar esse pré-internacionalização, que é a análise da viabilidade do seu negócio, que a da Collor Canadá faz junto com os nossos parceiros. Então, responder se tem ou não agora, temos que entender qual é o produto. E tem uma outra pergunta que foi mandada aqui também, Lu, que talvez eu possa estar respondendo, que é a da Collor realiza também a avaliação regulatória dos produtos, por exemplo, mercado de bebidas alcoólicas. Sim, nós temos hoje nosso cliente que é de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e nós temos parceiros que nos ajudam e que trabalham com a gente para que todo o processo de internacionalização seja feito da maneira para se atingir os objetivos. Deixa eu complementar essa resposta. A própria Câmara de Comércio Brasil-Canadá, elas nos auxilia bastante em todo relacionamento com as entidades governamentais que ditam as regras regulamentares para qualquer tipo de produto que precise entrar no mercado canadense, seja alimentos, seja bebida alcoólica, seja produtos químicos, seja cosméticos, enfim, qualquer necessidade de informação regulatória, a gente tem condições, junto com a Câmara de Comércio, de levantar. Eu vou aproveitar também, em cima disso, e responder aqui a uma pergunta do Pedro Falcon. Ele trabalha com turismo receptivo e tem a intenção de ampliar
as atividades dele para a província de Alberta. Se existe algum órgão oficial que possa apoiar e etc. Mais uma vez, Pedro, a Câmara de Comércio eu acho que é um caminho interessante para isso, porque ela tem várias ligações governamentais aqui com as províncias do Canadá, não só o governo federal, mas também os provinciais e, eventualmente, os municipais, que podem estar te orientando. No que diz respeito a turismo, eu posso te garantir, porque é um trabalho recente que eu fiz aqui com a mentoria para uma empresa brasileira, foi um voluntariado, né, para uma empresa brasileira que está entrando com um projeto para hospitalidade, e eu posso te garantir, em Alberta, sim, você tem um board local que incentiva o turismo e agrega todas as informações e, eventualmente, te abre portas para você penetrar melhor nesse mercado. Tá? E a Câmara do Comércio pode ser um desses caminhos para você chegar a ter esse board específico de Alberta, ou então do próprio governo federal canadense. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta, Pedro. Deixa eu ver aqui. A Laura Gomes está perguntando se existem oportunidades para a indústria farmacêutica brasileira no oferecimento de medicamentos, cosméticos e dermocosméticos. No que diz respeito a cosméticos e dermocosméticos, posso dizer que, se não me engano, o Brasil é o 5º maior mercado mundial de cosméticos. E eu vou um pouco mais além. O Brasil tem uma expertise no tratamento de cabelo por conta da miscigenação de raças que nenhum outro país tem. A variedade de produtos para diversos tipos de cabelos, de diversas etnias que compõem a sociedade brasileira. E o Canadá, como nós mostramos, sendo também essencialmente um país misto em diversas etnias e aberto para cada vez isso, eu vejo, não só na linha de comércio cosméticos, mas especificamente em tratamento de cabelo, grandes oportunidades a gente está desenvolvendo isso. Qualquer coisa, Laura, entra em contato com a gente, que a gente tem mecanismos para desenvolver esse projeto junto contigo. Né? Com relação à indústria farmacêutica, Laura, talvez aí entre num processo regulamentório, né? Considerável, que a gente também tem condições de levantar de acordo com a linha de produtos que você tem, junto com a própria Câmara de Comércio, e pesquisando sobre isso. Eu acho que realmente, só complementando isso, espera um pouquinho, desculpa, tem mais uma questão aqui da Laura, questão não, posicionamento dela, que ela acredita que ingredientes da biodiversidade brasileira, como regiões amazônicas, são considerados naturais e têm apelo específico. Com certeza, Laura, tá? Essa diversidade que a agroindústria brasileira pode oferecer para o Canadá é uma grande porta de entrada para o mercado canadense, quer seja em alimentos, quer seja em bebidas, quer seja em cosméticos, quer seja produtos outros, tá? Derivados da agroindústria. Tá? Eu acho que tem mais pergunta, porque a gente já está chegando em quase 1h30 e eu queria... Luiz, eu vou colocar agora aqui, eu vi tem mais perguntas, desculpa não poder dar sequência, esse programa técnico acabou atrasando um pouquinho, mas como todo bom brasileiro, a gente sempre tem um plano B, a gente age rápido, isso faz parte da metodologia da própria Dacolor, né? Da gente alinhar a rota na medida que os problemas são identificados, buscando o objetivo. Eu acredito que nós atingimos o objetivo. Se não respondemos todas as perguntas, eu estou, nesse instante, deixando aqui meu e-mail. Vou ter um prazer enorme de responder a cada um de vocês. Tá? Dacolor. Tá? Não é mais pergunta, eu acabei de receber que a gente ainda pode
responder Opa. algumas perguntas. Então deixa eu voltar aqui, porque eu estava numa sequência. Desculpa, estou aqui com a minha cola. A Bruna falou da construção civil, tá? Eu queria o Liam já me convidou para tomar aquela pint de Guinness, tão logo a gente se encontre, né? E o convívio social nos permita, né? Obrigado, Liam. E eu queria aproveitar e ressaltar de novo que você colocou, a gente colocou, mas eu acho que esse é um sonho que ele pode ser realizado, ele precisa ser realizado de forma paulatina, com as pessoas usando todas as ferramentas que você puder usar, usando parcerias como a da Cola Canadá, usando a Câmara como a fonte também de pesquisa e orientação. Então, tomar e abraçar o seu projeto e ter certeza que não vai ser amanhã que vai acontecer. As coisas acontecem, tem um período de maturação e temos que estar prontos para isso. Mas é muito possível. O Canadá está aberto. O Canadá quer o imigrante e, portanto, ele quer os novos produtos. Só para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu estava olhando o meu Instagram e vi uma brasileira que tem um blog, e ela toda feliz, porque ela não mora em Toronto, e que no Walmart da cidade dela já estava tendo uma gôndola de produtos brasileiros. Então, o que a gente vê é isso, é cada vez mais a penetração da importância de todo mundo se abrir para esse novo consumidor que está entrando aí, que é o imigrante, os filhos de imigrantes, os novos canadenses. Ted, o novo normal para a indústria de alimentos saudáveis era o dobro. Hoje a gente pode considerar que ele é o dobro, e não tem por que esse número cair, do que era em fevereiro. Tá? É uma tendência que veio para ficar, veio para se consolidar. Tá? Deixa eu ver aqui. A Karime Cortez, ela perguntou: produtos com tag handmade tem um apelo maior? Sem sombra de dúvidas, o Karime. Novamente, como a Ana pode explicar, o canadense ele é muito educado, ele é muito generoso, exatamente, era o termo que eu queria, e muito centrado na evolução social, né, no crescimento social, no bem-estar social. Então, se é um produto feito artesanalmente, tenha certeza que ele tem essa plena noção de que ele está usando, ele consumindo isso, ele está aperfeiçoando e aprimorando o bem-estar de uma família ou de uma comunidade. Se eventualmente esse produto handmade ele vier por trás com uma história social envolvendo, por exemplo, uma comunidade como um todo, e a renda proveniente desse trabalho ele é revertida de alguma forma para essa comunidade, para o bem-estar dessa comunidade, tenha certeza que o público canadense vai ter grande apelo por conta disso. Né? Luiz, deixa eu só agregar aí alguma coisa que eu acho. Sim, lógico. Esse produto com apelo social e qualquer tipo de certificação de produto, ele entra dentro daquela linha de promoção que fica fácil explicar para o consumidor o porquê você está aqui. Mas eu acho que tem que ver um lado que é o lado político e social do Canadá. Quando a gente fala que hoje 20% do PIB canadense é do terceiro setor, e você tem uma política canadense focada no povo. Tá? Então, você tem um processo político canadense totalmente diferente do Brasil. Então, você tem hoje, que é um processo de eleição distrital, o seu vereador, o equivalente é vereador, o deputado estadual, o seu deputado federal, ele está engajado com o povo. Por quê? Porque onde ele mora, onde ele tem a seção dele, que vai votar nele. Então, ele precisa disso. Então, nós temos que sempre entender esse aspecto político e social também para poder nos posicionar.
Eu acho que é a última pergunta, que nossa, tem mais um monte. Deus. Que legal, que bacana. Não, deixa eu responder essas anteriores. Se eu não puder daqui para frente responder, por favor, me passem pelo e-mail que eu acabei de digitar aí no chat. É do Carlos Eduardo. Ele pergunta se o mercado de e-commerce, por assinatura, tem apresentado crescimento e tem sido mantido no Covid e no pós-Covid. Sim, ele tem o mercado de e-commerce, ele tem crescido, tem se mantido, não nos níveis que a gente tinha antes, mas com certeza no pós-Covid eles vão estar num nível consideravelmente superior ao que estavam anterior ao Covid, né? E no que diz respeito a e-commerce propriamente dito, nós da Collor, junto com parceiros, que a Amazônia 32 e a Plug Market, nós temos todo o mecanismo para eventualmente incluir o canal e-commerce como estratégia de distribuição das empresas, associado isso à própria distribuição física que eventualmente distribuidores e varejo tradicional poderiam ter feito. Então, é o que a gente chama de uma solução omnichannel, né? Nós temos hoje uma solução que a gente pode apresentar para qualquer tipo de distribuição, ou física ou em varejo. E aqui nós estamos incluindo, inclusive, a Amazon nos Estados Unidos, a Amazon Canadá e marketplaces relacionados à Amazon ou aos canais de varejo distribuidores que disponibilizem também dessa ferramenta, né? Eu vi uma outra pergunta aqui, eu não estou localizando agora de quem foi, mas alguém que pergunta se a nossa atuação... desculpa, Alexei Weindebar, eu espero ter soletrado, desculpa, ter pronunciado corretamente, né? Ele agradece a apresentação, eu que agradeço a participação de todos e peço desculpas também pelos problemas técnicos. Mas não, nós atuamos em todo o Canadá, de Atlântico a Pacífico. Nós temos estrutura montada para isso, nós temos parceiros também para desenvolver esse tipo de trabalho, tanto na área física quanto no e-commerce, né? Como eu disse agora recentemente, né? Deixa eu ver, eu acho que acabou. Dei Neves, você pode me contatar, por gentileza, por e-mail, tá? Que é justamente a pergunta que você fez sobre o regulatório de bebidas alcoólicas, tal, construção civil e etc. Tá, esses a gente já respondeu. Vamos, tá. Eu acho que pode encerrar, né? Eu queria agradecer a todos, agradecer a CCBC. Luiz, a gente vai... Por favor, fiquem que tem um vídeo aí da CCBC na sequência. Malgarino, prazer em revê-lo novamente. Eu vi aqui da Cachaça de Arcanjo. Tá? Prazer é nosso. Né? Acabou? Acho que sim. Bom, obrigada. Bom, gente, vai você. Obrigada e segue aí com a CCBC. Vai, Luiz. Tá, eu agradeço a todos a participação. Novamente, peço desculpas aí pelo problema técnico, mas, como todo bom vendedor e todo bom gestor, a gente sempre tem um plano B logo na manga para rapidamente a gente solucionar o problema. Espero ter atendido a expectativa de vocês e, novamente, contate a gente, por gentileza, através do e-mail, para a gente esclarecer melhor a dúvida de vocês. E eu queria passar de novo a bola aqui para a turma da Câmara de Comércio, com um vídeo de encerramento muito bacana. Obrigado a todos, uma boa tarde aí no Brasil.